aos 15 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Pernambuco, presentes os procuradores da República Cláudio Henrique Cavalcante Machado Dias e João Paulo Holanda Albuquerque, compareceu o senhor Guilherme Pamplona Pascoal, CPF número 462-632-921, dígito 72, devidamente acompanhado por seus advogados, doutora Ana Lúcia Penon Gonçalves, OAB São Paulo 192951, e o Dr. Geraldo Vilaça Neto, OAB Bahia 18385, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, e atendendo aos ditames da Lei 12.850, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4 e 7, pergunta ao senhor Guilherme Pamplona Pascoal: os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850/2013? Sim. O senhor, no tocante ao sumário executivo do termo de colaboração número 10, referente ao tema contribuições feitas por meio de Caixa 2 aos candidatos Du Altimari, Olga Salomão e Nevoeiro na campanha municipal de Rio Claro em 2012 e contribuições feitas por meio de Caixa 2 à base política do PT em Rio Claro na campanha de deputado estadual em 2014. Pretende responder as questões formuladas? Sim. Vamos às questões. Senhor Guilherme, o senhor pode começar a prestar os esclarecimentos, iniciando por 2012 e depois por 2014. Em 2012 era ano eleitoral municipal. Eu havia recém-assumido o cargo como diretor regional do estado de São Paulo, com 36 anos. Nunca havia feito nenhum tipo de contribuição ou qualquer tipo de pagamento via Caixa 2 ou via oficial a campanhas eleitorais. Era totalmente inexperiente no assunto. Fernando, o meu superior, de forma a planejar a contribuição... Qual o nome completo dele? Fernando Cunha Reis. É Fernando Santos de Cunha Aires Reis. Ok. Me solicitou que eu identificasse os principais candidatos aos municípios onde operávamos. Ainda me solicitou que no município de Rio Claro especificamente eu apoiasse o candidato, a chapa do candidato Du Altimari com a vice Olga Salomão, devido ao histórico de 2008. Rio Claro é uma das grandes experiências vividas pela companhia de um candidato que não foi apoiado durante a sua campanha em 2008 e que logo após de eleito e mesmo durante a campanha já era contra, se mostrou contra a companhia, contra a PPP de esgoto e logo inclusive depois de eleito em 2008 criou uma comissão querendo suspender o contrato e criando óbices que fizeram com que a companhia em 2009 e 2010 inclusive suspendessem os investimentos. Eu cheguei em meados de 2011 e a campanha era 2012, mas Fernando me deixou claro que desta vez teríamos que apoiar a chapa completo, o Du Altimari e a Olga Salomão. O Du Altimari era do PMDB e a Olga Salomão do PT. Também identifiquei outro candidato com o apoio da Centro Abril, que era um instituto de pesquisa, e até porque como já operávamos na região, tínhamos conhecimento do Nevoeiro. Nevoeiro é um
candidato de Rio Claro, já havia sido prefeito em Rio Claro, era um candidato conhecido que tinha boas chances também de sair eleito na campanha de 2012. Levei os candidatos depois de identificados, já inclusive com o candidato que Fernando disse que necessitaria obrigatoriamente do apoio já desde o início, que era o do Ultimari, e ele também queria fazer um apoio específico à base do PT na eleição municipal da Olga Salomão, por conta do histórico anterior. Essa foi a única campanha que eu participei, ou que eu ali me relacionei em 2012, que foi feita uma contribuição tanto ao partido do candidato quanto à base da vice. Levei também na lista o candidato nevoeiro do DEM. Fernando estipulou os valores, ele que definiu os valores, definiu para o do Ultimari R$150 mil, definiu ao Partido dos Trabalhadores da base da Olga Salomão R$300 mil e do candidato nevoeiro R$200 mil. Ele aprovou, definiu esses valores e aprovou, encaminhou a planilha a Eduardo Barbosa, que consolidava essas informações, e já me orientou a buscar os candidatos ou seus representantes e informar os valores das contribuições. Me informou também que a contribuição provavelmente seria via Caixa 2, uma vez que a companhia Odebrecht Ambiental, por ser uma prestadora de serviço público de água e esgoto, não poderia fazer doações oficiais, mas que seria realizado então via Caixa 2. Eu procurei os representantes, conhecia já o do Ultimari, eu já tinha estado com ele logo quando assumi, em 2011, fui apresentado inclusive pelo Fernando. O Fernando tinha uma relação próxima do Ultimari, maior que a minha, inclusive muitas vezes o candidato se comunicava direto com o Fernando, porque pelo ocorrido em 2008 o Fernando teve que interagir muito no município. Então quem me apresentou o Du foi o Fernando, e a base do PT eu fui direcionado a procurar o Geraldo Pereira. Geraldo Pereira era um arrecadador do Partido dos Trabalhadores para a campanha de 2012. Eu conversei no caso da campanha para o Du Ultimari, eu conversei com o próprio Du, informei a ele que faríamos a contribuição do valor de 150 mil, ele agradeceu, achou ótimo. Quando foi isso? Isso ocorreu em julho, agosto. Informei a ele o valor, informei Foi por telefone? Não, pessoalmente mesmo, no gabinete. No gabinete dele? No gabinete dele, na prefeitura. Fica onde? Fica lá em Rio Claro, tem uma praça ali central, informei para ele ali. Tem registro? Não tem registro. Lá não se faz registro. Ok, o senhor foi lá, falou com ele? Falei com ele e ele pediu para eu depois tratar do assunto. Não me recordo quem exatamente que eu tratei à época. E inclusive quem depois repassou as informações foi também o diretor que cuidava lá da operação, que repassou as informações de endereço, senha, data e hora, que era o Sandro Stroinski, que também era o mesmo diretor que cuidava. Tá, mas nessa primeira reunião com o do Ultimari, o senhor disse que era 150 mil? Disse o valor. Falou que era de Caixa 2? Disse a ele que seria de Caixa 2. Ele sabia, que ele não disse explicitamente, mas ele sabia que era de Caixa 2. E o senhor explicou que vocês esperavam, a contraprestação esperada, que era não? Eu disse a ele que era para que a gente estava reconstruindo a relação
porque ele ganhou a eleição batendo na PPP, ele logo quando foi eleito quis destituir a gente, então eu fui lá, olha, aqui é para mostrar que nós queremos continuar mantendo, queremos ter uma boa relação, queremos continuar, retomar os investimentos no município, queremos aqui poder operar normalmente e tentar fazer com que aquilo que ocorreu no passado fosse história. Depois que foi repassada as informações, aí não sei se foi repassada a eles, a ele diretamente, não acredito, mas as informações foram repassadas através do Sandro, não sei a quem ele passou, deve ter passado algum assessor, alguém que apoiava. O Sandro não comunicou depois Não me falou a quem, só disse que entregou as informações. Sandro é subordinado a você, né? Era à época subordinado a mim. Ele nem sabia o valor da contribuição. Mas essas informações sobre local, sobre senha, foi repassado por Eduardo Barbosa? Eduardo Barbosa que me repassou a informação. Isso deve ter ocorrido em final de julho, começo de agosto. Okay. Foi tudo nesse período. Desculpa. Sabe aonde aconteceu? Não. Nem mesmo se foi São Paulo capital ou interior? Foi São Paulo. Isso eu sei afirmar que foi em São Paulo. Sabe quem efetivamente entregou o dinheiro? Não sei, desconheço. Sabe quem recebeu o dinheiro por parte de Bolsonaro? Não sei. Ok. O candidato, ele se reelegeu, o do Altimari, não tivemos nenhum percalço, nenhuma geração de crise como havia ocorrido na outra eleição. Correu normalmente a relação, até depois que ele conseguiu se reeleger. Ele tinha uma questão política que, de fato, como ele ganhou a eleição dizendo que ia romper o nosso contrato, ele se distanciava muito da gente, da companhia, porque ele estava indo para uma nova eleição e que, com certeza, e foi o que ocorreu, ele foi muito cobrado durante a eleição, que ele ganhou dizendo que ia romper e que não conseguiu romper. Não conseguiu romper porque não é fácil romper um contrato de concessão, de PPP, depois de ter passado por lei, por plano, tudo, e porque a gente estava realizando os investimentos normalmente. Então ele tinha essa questão. Inauguramos uma ET importante, levamos para 60% de esgoto, se não me engano foi em 2010 que a gente levou essa melhoria para o município. O município gostava da brecha ambiental do município, via que a gente estava investindo, mas então o prefeito ele tinha essa, digamos aí, na campanha de 2012, meio que um desejo de manter uma distância com a gente, mas depois de que ele conseguiu ser eleito, mesmo depois das discussões que teve, que ele ia romper e não rompeu e tal, criou-se um bom ambiente, a gente conseguiu normalmente cumprir as nossas metas, estamos cumprindo as nossas metas, e também não criou-se nenhum outro óbice que não usual, de olha, aquela rua vocês executaram e está mal feita, olha, a ET lá está com mau cheiro, tem que arrumar, nada que não fosse da praxe do dia a dia do contrato. Por que o time queria romper o contrato? O que ele alegava para isso? Ele alegava que a PPP havia sido conquistada de forma irregular, que houve beneficiamento, que houve superfaturamento, que ele tinha na campanha dele, ele dizia que a PPP era a Mega Sena, né? Tinha um videozinho na época que ele soltou, que eu vi depois no YouTube, tem no YouTube até, que ele, na campanha dele, dizendo que era um absurdo aquela PPP, que era um absurdo privatizar, que aquilo valia uma fortuna, que tinha que ser público o serviço. Hoje ele é um dos maiores defensores da PPP, porque ele viu tudo que a gente está realizando. A gente vai chegar na universalização também dos serviços de esgoto, porque a gente faz só esgoto lá. Já inauguramos a ET, mais 6 meses deve universalizar tudo. Com respeito à contribuição feita ao Partido dos Trabalhadores,
Eu conhecia a Olga também, tinha um relacionamento muito distante com a Olga, porque a Olga ainda ela era mais radical ainda, ela era do PT, ainda de um PT bem radical, que era contra privados, e quem de fato me procurou, a Olga não sei nem se teve conhecimento da contribuição ou não, mas quem solicitou a contribuição para a campanha do partido, até para eles elegerem vereadores, a base, foi o Geraldo Pereira. Foi a ele que eu comuniquei o valor, e foi a ele também que foram repassadas depois de repassadas por Eduardo Barbosa as informações de endereço, senha, data e hora. Essas informações foram repassadas depois ao Geraldo pelo Sandro também. Essas reuniões na verdade, foram duas situações. Foram dois momentos diferentes. Foi o senhor que procurou o Geraldo ou o Geraldo procurou o senhor? Foi o Geraldo que me procurou. Oficialmente. E a gente se encontrou na sede da companhia da Odebrecht Ambiental em Rio Claro. Tinha registro? Então, Não tem registro. Lá não tem registro. Se ligaram? Não, foi o próprio Sandro, que ele deve ter procurado o Sandro. Eu lembro que ele não me procurava diretamente, mas ele deve ter procurado o Sandro por conta da demanda que queria fazer. O Sandro não tinha autonomia nenhuma, nem poderia falar sobre o assunto, então ele me procurou e aí a gente conversou. Eu, nesse primeiro encontro, disse a ele que ia fazer a contribuição. Eu já tinha a informação do Fernando do valor, passei a ele ficou satisfeito. Já informei a ele que seria caixa 2 e que depois seria repassada a informação para ele, e que a intenção era, que nem relatado já no caso do Du, era que a gente conseguisse aí manter ou criar uma boa relação, que a gente conseguisse voltar a investir mais pesadamente no município, tendo um ambiente favorável, e que o contrato fosse religiosamente cumprido, como foi depois no mandato de 2012 a 2016. a Olga Salomão era vice do Ultimário. Nessa reunião com o Geraldo Pereira, em algum momento que o senhor tinha dito que não recorda, não sabe nem se ela sabia disso. Ele comentou que ele ia falar com ela, que isso ia ser repassado. Eu acredito que ela sabia. Ela sabia que precisava de recurso para a campanha, e ela sabia que o Geraldo era a pessoa que nos procurava, mas ela se preservava em não nos procurar de novo. Eu acredito que sabia, mas eu não posso dar mas na reunião ele chegou a falar? Não falou. Ele falou que estava arrecadando pelo partido, disse que a Olga sabia, mas eu não posso afirmar se de fato era verdade ou não. Mas ele disse que a Olga sabia. Vocês já mencionaram a contrapartida que vocês esperavam? Eu mencionei a ele que a gente queria ali cumprir o contrato, queriam retomar o investimento. A gente tinha algumas conversas de novos investimentos no município. A gente tinha que liberar a avenida principal para executar um interceptor, porque a gente queria que a gente tivesse uma tratativa de bom grado para a gente poder cumprir ali todas as obrigações que a gente tinha no contrato, e que ele também tivesse a responsabilidade de cumprir as obrigações dele do contrato, que foi cumprido. Dessa vez não teve nenhuma crise de vou romper o contrato, não vamos mudar o contrato, dessa vez não. Ele chegou a informar se esses 300 mil são utilizados só para a campanha da Olga e do Ultimário ou também para os vereadores? Não sei dizer, mas que eles utilizavam esse dinheiro, mesmo dos outros todos, utilizavam também para a base, com certeza eu acredito que eles utilizavam. Por quê? Tem certeza que os recursos foram utilizados efetivamente na campanha? Não tem. Ele era pedido nesse interesse. Tá. Aí no caso da Olga, depois o Eduardo Barbosa ele repassou as informações de senha, de local, de hora? Tudo, eu repassei isso, pedi para... Porque como era toda essa agenda que vocês estão vendo conturbada, às vezes essas informações eu pedi apoio ao diretor que estava ali mais próximo, repassava a eles através
ou de telefone, ou do telefone VoIP, que a gente tem um telefone de internet, passava a informação e ele repassou ao Geraldo. Não sei nem se foi o Geraldo. Foi o Sandro? Foi o Sandro, passei ao Sandro. O Sandro que fez, repassou isso. Que repassou essas informações. O Sandro nem sabia valor. Lembra a data aproximadamente? Deve ter sido em agosto, acredito que foi em agosto. Qual codinome? Era um codinome para cada um? Foi um codinome para cada um. Eu pesquisei no sistema recentemente e era um codinome do Altimari Sabonete e do Geraldo era Zelador. O codinome era do Geraldo, não da Olga. Do Geraldo. Acredito que era do Geraldo. Era para contribuição a ser realizada através do Geraldo, era Zelador. E do Altimar era Sabonete. Ok. Mais alguma coisa sobre esses dois? Não, né? Vamos pro Nevoeiro agora, né? Quem se deixou? Foi o Du. Foi essa base. Foi essa base, Du e Olga. Aí tem um terceiro do Durante os 4 anos não houve nenhum problema de gestão, não houve nenhum problema criado por essa legislação para a execução. Houveram discussões, é um município que cobrava muito da gente, como a gente estava com a execução da obra, então eles acompanhavam para e passo os nossos serviços, então tem uma administração contratual do contrato, mas nada fora da normalidade de uma conversa, de uma relação contratual. Não teve. Negativo. Ok, o Nevoeiro. Nevoeiro é o candidato do DEM. Eu mesmo procurei, ele já era conhecido da companhia por apoios anteriores. Não sei nem quem me passou o contato dele, como foi que eu cheguei a ele, mas eu tive com ele, tive na casa dele, inclusive, lá em Rio Claro. A casa dele é em Rio Claro, uma casa afastada, tem uma entrada grande, uma casa bonita, em Rio Claro, numa estradinha. Tive com ele já conhecia a PPP. O Nevoeiro é uma pessoa bem, sim, ele é super favorável, sempre foi favorável e se mostrava muito favorável à participação privada nos principais, assim, saneamento, rodovia. Ele tinha ideologicamente uma postura de privatização. Então a conversa foi muito simples. Eu disse a ele o valor, ele aceitou o valor sem nenhum questionamento. Eu informei a ele que seria via Caixa 2, ele também não achou nenhum problema, já era usual. E depois que eu recebi a informação do Eduardo Barbosa, também foi Sandro que repassou a informação não sei se foi diretamente ao Nevoeiro ou algum assessor do Nevoeiro, a informação de senha, endereço, data e hora. Que foi realizadas todas elas realizadas em São Paulo. Tá? Então, isso eu lembro que todas elas foram realizadas em São Paulo. Ok, e essa primeira reunião com o Nevoeiro foi aonde? Na casa dele. Na casa dele? Na casa dele. Lá em Rio Claro? Em Rio Claro, estava só eu e ele. Eu liguei para ele, liguei no celular dele, marquei com ele uma hora, liguei de São Paulo, marquei a hora, cheguei no horário, ele mesmo abriu o portão da casa dele, ele estava sozinho. A gente conversou um bom tempo. Um cara agradável. Ok. Alguma pergunta sobre? E as informações de pagamento foram dessa contribuição para o Nevoeiro? Foi repassado para quem? Foi repassado, eu passei para o Sandro, que era o diretor local, que tinha mais facilidade, e ele repassou, não sei se ele repassou diretamente ao Nevoeiro ou algum assessor ou alguém que cuidava ali, tá, que era próximo do Nevoeiro. Quem conhece alguma pessoa chamada Valmir? Ao vereador? Ou ao prestado? Não, ao Nevoeiro não. O que tem um Valmir que ele é ligado ao candidato do Altimari.
que é inclusive o atual, foi o secretário de gabinete do Dudu Altimari. Como é que era a casa lá do Coelho? Era uma casa, parecia um sítiozinho, tinha um portão de madeira, e tinha uma entrada assim para carro. A casa ficava do lado direito, tinha um jardim, era uma casa. Pavimento ou duplex? Eu acho que ela tinha meio que um porão, na verdade. Eu tô tentando lembrar, mas acho que na verdade ela tinha uma escada para baixo, eu acho. Tô tentando lembrar, acho que tinha uma escada para baixo. E se você recorda, a quem repassou os dados referentes a essa situação a Rivoeiro? Diretamente não, eu passei ao Sandro e eu não sei quem que o Sandro repassou. Sabe o pagamento foi feito? Não, A quem foi feito? não, Quem o fez? não. O pagamento do Rivoeiro foi de Consultando o sistema aí recentemente, Pirado. Pirata? Pirado. Pirata. Do Altimari Sabonete e do Geraldo Pereira Zelador. Eu estava olhando aqui a planilha agora, do Drive. Tem um sabonete ligado a Rio Claro e tem um Sabão 2. São a mesma pessoa? Não sei dizer. Sabão 2 eu desconheço. Ok. Baixinho, que era designado por esse codinome. Baixinho. Baixinho foi o apelido que foi designado também ao Geraldo Pereira, mas na eleição de 2014. Não sei por que trocaram o apelido, não sei como é que faz esses apelidos, não sei como é que controla isso. Mas não era mais zelador, mudaram para Baixinho, mas aí foi na campanha de 2014 que o Geraldo Pereira me procurou, também através aí na época inclusive era outro diretor, me procurou, eu tive com ele também na sede da companhia. Ele estava pedindo recurso também para a base do Partido dos Trabalhadores para 2014. Eu mais uma vez levei isso ao Fernando. O Fernando entendeu que seria importante continuar apoiando. Quem foi que fez esse pedido? Foi o Geraldo Pereira. Ok. O próprio Geraldo Pereira me procurou, marcou na Odebrecht Ambiental em Rio Claro, através da nossa diretora lá na época, que era a Paula. Acho que era a Paula. Ele entrou em contato com ela e ela entrou em contato com o senhor. Isso. Quando? Em 2014? Foi 2014, eu não consigo precisar. 2014 deve ter sido junho, maio. Eu tive com ele, ele perguntou se a gente apoiaria ele na campanha, se a gente apoiaria o partido em 2014, se a gente poderia fazer uma contribuição para eles poderem ter força no cenário político para os deputados ali da região e criar poder contribuir na base deles. Para deputado estadual ou federal? Eu não sei, deve ter sido estadual, eles não tinham essa alçada para deputado federal. Né? Devia ser os vereadores ali da região, local. Eu levei a Fernando, o Fernando entendeu que valia a pena, até pelo histórico, de fazer o apoio e também para continuar com a boa relação, já que a gente tinha já em 2014 criado uma boa relação na execução e o contrato estava normal, e por saber que eles têm esse histórico talvez de criar certas dificuldades, já que ele veio e pediu, Fernando determinou os 300 mil, encaminhou para o Eduardo Barbosa. O Eduardo Barbosa depois me repassou a informação. Eu
entrei em contato direto com o Geraldo Pereira. Eu lembro que aí não foi a Paula, fui eu que liguei para o Geraldo Pereira lá no escritório dele, em Rio Claro. Você ligou do seu celular? Não, liguei do escritório mesmo. Liguei para o escritório dele. E marquei de encontrar com ele lá em Rio Claro. Levei a informação para ele em Rio Claro e passei para ele o endereço, a senha, a data e a hora para ele pessoalmente. Onde foi em Rio Claro? Foi no Odebrecht ou foi no escritório dele? Foi no escritório da Odebrecht. Em Rio Claro. Ok. Já tinha registro de entrada no escritório? Não tem. No interior as entradas são muito... Não tem muito essa questão de registro. O senhor entregou para ele? Entreguei para Foi ele. nesse momento que ele ficou sabendo o valor? Foi. Falou alguma coisa? Não falou nada, agradeceu. O senhor disse que era embaixador? O Geraldo Pereira, acho que é importante, ele era também o presidente da autarquia municipal de água do município. Tá? Eu não sei se está mencionado, mas ele era uma pessoa que tinha uma relação direta com a gente, porque como a gente fazia o esgoto, ele fazia a água, então tinha muita relação com a gente. Então é importante dizer isso também. A primeira reunião que foi realizada com o Geraldo, quem presenciou ela? Só estava eu e ele na reunião, mas acredito que a Paula tinha conhecimento, porque foi ela que agendou a reunião, ela sabia que eu estava lá no prédio. Aí eu trato de vários temas da concessão e em algum momento a gente... Outra pessoa viu ele nesse dia? Não, deve ter visto, a recepcionista deve ter visto Qual ele. nome é recepcionista? Não sei o nome da recepcionista. Ela, tipo, Secretária, da Paula. conheço. A equipe da Paula eu conheço ela inteira. Na época era o Alexandre Leite, a Mariana, que são os coordenadores, né? Vocês estavam lá nesse dia? Não lembro. Eles ficam muito no campo trabalhando, então não lembro. Ok, vamos seguir. Então, eu fiz a entrega para ele e só. Não tive mais poucos contatos depois com ele. E a entrega que vocês fizeram era esperando que o contrato fosse executado, não houvesse... A gente nem falou disso na contribuição. Foi uma contribuição bem institucional, de fato. A gente estava lá operando, já tinha relação. Lógico que pelo histórico que tinha já, se não tivesse contribuído, poderia ele ter criado alguma confusão? Não sei. Mas foi realmente um apoio totalmente sem... Eu não propus nada, olha, vou te dar aqui o tão e você também me faz. Não teve nenhuma conversa desse tipo. Foi de fato uma contribuição para manter a boa relação que estava ali ocorrendo. E qual era o codinome do Geraldo Pereira nesse 2014? Era o mesmo de 2012? Não, era outro, que é Baixinho. Baixinho. É o que consta no sistema Drauzio. Ok. Mais algum questionamento? Doutores, algum questionamento? Do Guilherme, quer fazer algum esclarecimento final? Obrigado, doutor. Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.